Pessoal, estamos aqui, eu e meu parceiro Fabinho, Fala, mais galera. uma vez com vocês. E hoje, é assim, uma presença ilustre. Igual toda vez eu abro sempre o podcast falando de uma presença ilustre, mas essa de verdade é de tocar o coraçãozinho assim, deixar mais quentinho aqui. Estamos com a Aline Pedrosa, lá do Instituto Íris, viu? Aline, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Estou muito orgulhoso e feliz, ao mesmo tempo até emocionado, viu? Vocês vão saber o porquê que eu estou um pouco emocionado, porque a história de tudo que essa mulher ajuda, tudo que ela faz é bonito e, de verdade, nos inspira a fazer o bem todo dia. Seja muito bem-vinda, Eu Aline. que agradeço o convite. Muito obrigada. Aline, se apresenta aí pro pessoal, fala quem que é a Aline do Instituto Íris, assim, e o porquê que eu tô desse jeito, por que eu tô empolgado aí. Tá, eu vou contar um pouquinho. Bom, eu sempre trabalhei fazem esse ano 32 anos de voluntariado. Então, com 15 anos de idade, eu já tinha inspiração na minha família. Mãe, tias que olhavam para o outro querendo fazer a diferença. Então, comecei daí, de dentro de casa, né? Que a gente fala que a sementinha do bem tem que ser plantada ali na infância. Então, desde a adolescência, eu já tive esse olhar. Então, a gente já fez voluntariado com asilos, a gente ia para dançar com os velhinhos, a gente fazia macarrão. E foi assim que eu fui contaminada pelo voluntariado. Depois de trabalhar profissionalmente, a gente fundou o Instituto Íris de Luz. Então, um grupo de amigos fundou essa ONG, que hoje a gente fala que é uma organização da sociedade civil. ONG é um nome que está um pouco defasado, mas popularmente fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então, a ONG existe há 18 anos, nasceu só de voluntários, a gente não tinha dinheiro nenhum, mas muita vontade de fazer a diferença aí. Começamos com crianças e adolescentes. E agora atendemos famílias. A gente conseguiu ampliar o olhar, né, e o voluntariado para toda a família. Desde os 15 anos, Aline, assim, 15 que já... anos. Família inteira sempre empenhada, assim. A minha mãe mais, né, e a gente vai sendo contaminado, porque tem que ir junto quando é pequeno, mas depois você vê que aquilo faz sentido. E a gente sempre fala que o voluntariado, ele não é, quando eu tiver formado, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser voluntário para alguma causa. O voluntariado são ações simples. Você pode ser voluntário olhando de forma empática para alguém. Então, se você tem uma praça, faz uma caminhada, né? Olhar sem julgar, porque as pessoas acham que o voluntariado é só especializado. Tem também, as instituições precisam de pessoas especialistas para executar um serviço com a criança, com o idoso, seja lá qual o público. Mas a empatia, o voluntariado, ele está além disso, né? A sementinha do bem que o ser humano tem dentro dele. E quando ele começa a fazer, é uma coisa que contagia. Então, é muito gostoso, porque as pessoas entram lá... Eu tive uma voluntária que falava assim, eu vim aqui só para lavar louça. Ela ficou 16 anos comigo. Nossa. Ela achou que ia só lavar louça, né? Isso transformou a vida dela, ela curou uma depressão. Então, as ações sociais que existem, às vezes começam de uma dor, de um processo de perda de alguém, né? Muitas instituições nascem de algum filho que morreu, e aí o pai e a mãe levantam uma causa. Eu, graças a Deus, não tive nada trágico para encontrar o voluntariado e o propósito de vida. Só o exemplo mesmo. Só não, né? Acho que só o exemplo. É. Mas muitas pessoas chegam para as ações sociais por alguma perda. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que o meu propósito de vida eu encontrei sem precisar sofrer, né? E é o que eu faço na minha vida hoje. Explica para nós assim, só porque às vezes as pessoas falam muito, tem uma ONG, uma instituição, né, Fabinho, que ajuda as pessoas, mas não sabe muito bem, ajuda como? Como que ajuda? Dá dinheiro, leva cesta básica, porque as pessoas têm uma visão, tipo assim, de instituição. Eu confesso que até eu mesmo, quando eu era mais jovem, tinha um pouco disso, assim, até eu saber mais a fundo. Ajuda como? Então, Como, assim, essa ajuda para as famílias, que eu sei que são várias famílias, sim, né? vou começar só falando um pouquinho, porque assim, uma instituição, ela é um CNPJ ativo, ela é composta juridicamente como qualquer outra empresa. Então, ela tem todas as suas obrigações tributárias, contábeis, não existe mais aquilo, vamos só abrir uma casinha ali, vou entregar uma cesta básica, não. Então, as adequações e instalações físicas do próprio espaço, você tem que ter adequação, principalmente agora com acessibilidade, com piso tátil.
E para a gente abrir uma instituição, tem que ter uma diretoria voluntária. Hoje em dia, a maior parte das instituições tem profissionais contratados ou via CLT ou prestadores de serviços, porque você tem que garantir a qualidade. Tá? Então, independente do segmento que você atua, a instituição precisa estar legalmente formalizada. E eu queria trazer um dado aqui, porque eu acho que é importante a gente falar que o terceiro setor, onde estão compostas todas as instituições sociais, né, sejam movimentos coletivos, sejam associações, nós representamos, eu trouxe um dado aqui, 4,27% do PIB brasileiro é composto por pessoas que trabalham em prol de alguém. Nossa. Um outro dado que eu trouxe uma colinha aqui, a gente movimentou em 2023, isso são dados do CAGED, então não estamos aqui falando de fontes que a gente não conhece, 423 bilhões de reais do terceiro setor, de instituições que trabalham. E no Brasil, nós contamos com 853 mil instituições com CNPJ ativos. Então, nós estamos falando de muita gente trabalhando para o outro. Detalhe, as instituições não têm aí uma empresa tem os seus lucros. Sim. Uma instituição ela não tem esse lucro, né? Tudo aquilo que ela faz de ação é revertido para as ações sociais. Então, ela é 100% ali. E se ela não existisse, o governo teria um problema, um colapso, porque ela significa muito. Basicamente, é uma empresa. Basicamente, não. É uma empresa, mas é uma empresa que não tem lucro. Exatamente. Né? Uma fundação, por exemplo, eu, nesse meio de ajudar o próximo e tal, sempre me inspirei muito no meu pai, porque eu já cresci ele vendo ele fazendo isso. Algumas coisas que aconteceu com ele no passado incentivou muito a ele fundar meio que uma empresa, associação dessa. Ele é um dos fundadores hoje da Harev, aqui de Ribeirão, uma fundação sem fins lucrativos de recuperação de dependentes químicos. Então, desde pequeno, eu fui algumas vezes com ele, já fomos lá, eu e meus irmãos doar roupa para as pessoas que estão lá. Não era roupa nossa, gente, porque a gente era criança, mas Sim. roupas que a gente ganhou. E eu sempre achei isso muito legal. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre teve amor pelo próximo, sempre procurou ajudar com o que pôde. E eu me inspiro bastante nessa parte, acho isso uma coisa muito legal e que as pessoas deviam ter mais empatia no coração, né? Sim. Porque não são todos que fazem uma coisa dessa. E sem contar a disposição, né, de vocês todos ali, de todo mundo que está ali, para poder... porque, gente, é muito cansativo. A gente sabe que é cansativo. A gente vê lá do pessoal da Harev. E até eu acredito que é por causa dessa história que a gente tem, que seu pai tem, que nós temos, que as E-Tintas tem com a Harev, que nos aproximou também de vocês lá, porque viu o trabalho bonito que vocês fazem lá, viu que, assim, que é um trabalho sério, o mais importante de tudo. Instituto Íris é um trabalho muito sério, gente. É sério. O que eles fazem lá, não tô falando porque você tá aqui, tá? Sim. Viu, Aline? Mas o que eles fazem lá, assim, ó, é impressionante. É muito gratificante você poder fazer parte de uma migalhinha do que tá acontecendo ali. Então, eu queria só comentar eu que, quero assim, te dar os parabéns, Obrigada. viu, pelo serviço de vocês. Eu sou só uma parte, né? E a gente tem por trás, hoje, nós temos 20 funcionários. Então, é uma instituição que tem 18 anos, tem 20 funcionários, que honra com todas as atribuições sindicais. Então, todos os funcionários têm o seu registro de trabalho, recebe capacitação semanalmente. Então, toda sexta-feira, a gente não tem atendimento com as crianças e adolescentes, mas a gente traz profissionais para preparar, porque os educadores sociais eles precisam estar preparados para atender as demandas. Pós-pandemia, nós tivemos um boom muito grande de crises, né? Não só financeira, mas emocionais, de crianças que ficaram em casa, de famílias que passaram muita fome. Então, a gente precisou lidar com isso. E a própria equipe também passou pela pandemia. Então, se a gente não promove espaço para capacitar, fica muito difícil. Nós encontramos no caminho com o Harev, porque nós temos uma educadora, que ela é diretora do Instituto Íris de Luz, mas ela também é educadora de culinária no Harev. Então, isso nos uniu, né? É uma coisa que eu falo assim, a gente anda junto. O terceiro setor, as instituições, o que às vezes sobra de alimento para mim, a gente já liga para outra instituição e fala, olha,
comida, as pessoas passam fome. Nós não podemos perder comida. Imagino. Então, a gente faz isso com roupas que chegam, por exemplo, a gente tem muitas mulheres. Uhum. Então, quando chega roupa masculina, é pro Harev que a gente manda. Porque lá são meninos, são homens. Uhum. Então, a gente consegue, né? O terceiro setor tem uma rede muito grande. Então, a gente faz isso também. Um dado que eu te perguntei aqui quando a gente estava em off e eu achei interessante, e eu vou te perguntar novamente para o pessoal ficar sabendo. Hoje o Instituto IRA está ajudando quantas famílias? Mais ou menos, aproximadamente. 140 famílias. Então, entre jovens, crianças e mulheres. Porque o nosso... por que é mulher? Porque a maior parte da composição familiar que é atendida por essa região, nós estamos lá na região noroeste de Ribeirão Preto. Uhum. Então, ali próximo às favelas ali do SBT. Então, a gente não tem o pai, a figura masculina, nem na certidão de nascimento. Por isso, o nosso foco com a família é com a mulher, a avó, a tia e as crianças. Só que, indiretamente, 140 famílias impacta quase 600 pessoas, porque são famílias monoparentais, chefiadas por mulheres. Então, achei muito legal a iniciativa desse convite no mês das mulheres, de estar aqui representando uma instituição, né? Que a minha equipe é toda mulher. Também a gente não tem ainda um homem na equipe. Não gente, é preconceito. Vão lá ajudar, hein? Vão lá ajudar, hein? Mas, então, falar de 600 pessoas que indiretamente, porque para essa mãe sair para trabalhar, ela deixa o seu filho em segurança. Um período eles ficam na escola e o outro período eles ficam dentro da instituição, com acolhimento, uniforme, comida, garantia dos seus direitos, oficinas culturais. Então, cada dia da semana tem oficina de culinária, tem oficina de teatro, artes manuais. Então, cada dia ele tem uma programação e a hora que ele sai de lá, ele sai alimentado, ele volta para sua casa. A mãe voltou da faxina, a mãe voltou de um curso, né? E aí ela consegue, ela fica em segurança que o filho dela não está na rua, não está tendo acesso à droga, a ser ver coisas que a gente não quer. Uhum. Então, a gente promove isso, tanto para as crianças. Os jovens, como tem o período integral de estudo, eles não vão todos os dias. Eles vão 2 vezes por semana e aí a gente oferece cursos livres profissionalizantes. Então, robótica, inclusão digital, informática, oratória, montar currículo. Eles fazem isso para arrumar um emprego de jovem aprendiz. Então, essa é a proposta para os jovens. E as mulheres, a gente oferece, na pandemia, nós abrimos tudo que era para mulher. Perderam o emprego, não tinham mais de onde tirar a comida. A escola fechou, que era onde o filho comia. E a ONG, a gente ficou em remoto e com atendimentos emergenciais. Então, o que a gente teve que fazer? Vamos ter que arrumar cursos para essas mulheres. Então, montamos uma grade de cursos dentro da área da gastronomia. Então, em parceria com o Sistema S, Senai, Senac, Sebrae, montamos bolo no pote, panificação e oferecemos para elas poderem ter uma renda, entregar pão. O primeiro curso que a gente fez foi entregadora delivery, porque ninguém podia sair de casa. Não podia sair. Então, nós conseguimos dar uma bicicleta para cada mulher e a gente conseguiu o patrocínio de uma bag, para elas poderem andar com a bag na comunidade. Então, elas entregavam marmita, porque as pessoas estavam dentro de casa, não aguentavam mais cozinhar. A gente fez o curso e elas conseguiram, elas saíram motorizadas, eu digo, com a bicicleta, e elas conseguiram fazer trabalho. Elas entregavam até produtos de limpeza, porque elas tinham veículo, né? E foi aí o despertar para olhar para a família. Entendeu? Que legal. Nossa, Leoninha, que legal. E agora estamos tendo o curso das pintoras, né? No mês da mulher e tal, Sim, com as e-tintas. Eu queria dizer assim, que a instituição, se ela não tem empresa parceira, ela não tem braço. Porque a gente tem a mulher, a gente tem a demanda, as mulheres querendo fazer alguma coisa, e elas não têm dinheiro nem do ônibus para chegar num curso, por exemplo, num lugar mais longe. Então, fazer parceria com empresas, com as e-tintas, com a Escola BRAP, né, promove, fortalece. Primeiro porque elas, com a gente, elas conseguem se soltar um pouco mais. E eu falo assim, que cada um entra com o seu melhor. As e-tintas, com o time que tem, a especialidade que ela tem, com as parcerias, com os professores, os profissionais, ela consegue viabilizar.
E a gente, como instituição, a gente começa a levantar o que elas querem. E elas sempre pediram, porque assim, num primeiro momento, elas acham que a pintura é só para a casa delas. É. A gente sempre, quando vai montar um curso, né, a gente fica pensando, nossa, elas vão querer só pintar a casa delas e não vão ser profissionais. Mas a gente, já dentro da área da construção civil, a gente já teve outros cursos de azulejista, com outros parceiros, e o que a gente entende é que elas querem fazer, mas elas não têm ideia do potencial. Quando a gente chega com um nível de qualidade como esse que a gente montou, né? Então, primeira coisa, parceiro garante os dois lados da estrutura. Então, se a gente tivesse que pagar um profissional, como os pintores, né, os professores da Escola BRAP, a estrutura que a Zetintas disponibiliza, que é o auditório climatizado, um café da manhã pensado para elas, foi feito todo uniforme. Então, elas ficaram super emocionadas por receberem aí uma camiseta. Então, esse olhar que essas pessoas são invisíveis. As pessoas em vulnerabilidade, elas têm quase todos os seus direitos perdidos. Então, como a gente faz? Olhar com carinho, identificar, olha, você pode, vamos empoderar essas mulheres, né? Elas falam assim, olha, é a primeira vez que eu faço alguma coisa por mim, porque eu só faço para o filho, eu faço para minha mãe, eu faço para minha patroa, mas eu não consigo fazer nada para mim. Então, isso é muito empoderador. Para nós, assim, Aline, tem duas situações que é muito interessante. Porque essa é a primeira escola em parceria das Zetintas com a ABRAP somente para mulheres. Sim. É a primeira escola, não teve nenhuma. Uhum. O Instituto Íris caiu, tipo, meio que com uma luva, principalmente no mercado atual. Porque, igual você falou assim, elas acham que vão fazer para a casa delas. Mas elas vão ter um despertar no meio do curso que a maioria das pessoas tem. Isso no outro curso que nós tivemos, que foi a grande parte foi homem. Uhum. Esse é só as mulheres. Que o mercado está mudando de uma maneira que o mercado está enxergando a mão de obra feminina na pintura de uma maneira diferente. Porque a mulher ela é mais delicada, mais detalhista para fazer os detalhes. Acabamento fino, vamos dizer assim. Os acabamentos finos que as mulheres têm um capricho maior. Não estou falando que os homens não fazem, tal. Sim, mas é que a mulher tem uma visão diferente para esse tipo de acabamento. E tá surgindo cada vez mais mulheres no mercado. E isso para a gente é muito importante. Sim. É importantíssimo, principalmente agora nesse mês, que é o mês da mulher, que a gente frisa que, assim, o mês da mulher é todo mês, gente. Não é só esse mês, não, tá? Então, assim, as Zetintas têm um orgulho muito grande de estar sediando, de estar fazendo a primeira escola ABRAP de pintoras com o Instituto. Então, e vai ficar marcado, porque, assim, a gente vê movimentos de ações sociais para todos os tipos de gênero, mas é crescente. E tem um outro dado que eu acho que é importante a gente olhar, porque não é só porque a mulher é detalhista, não é só porque talvez ela vai fazer menos sujeira, estou dando um exemplo. Uhum. Mas também porque ela começa a fazer uma conta assim, a faxina que ela trabalha 8 horas, ela vai ganhar R$200 no dia. E aí, a hora que ela vai para uma escola profissional de pintores e ela começa a fazer contas de como que é o custo disso, quanto que ela pode cobrar, porque ela vai ter aula teórica. Sim. Então, na aula teórica, ela vai ter aula de pincel, ela vai ter um monte de coisas. Ela vai começar a fazer minimamente uma conta e ela vai ver que meio dia trabalhado na pintura dá quase a semana dela como faxina. Mas esse despertar é assim, é promover o protagonismo, né? Falar que ela pode. Porque muitas vezes elas vão no primeiro encontro e elas falam assim, olha, eu acho que eu não vou dar conta. Então, a gente tem um trabalho que é garantir que elas permaneçam. Então, esse grupo tem 17 mulheres que estão sendo convidadas lá da porta da instituição, entrar no carro da instituição, chegar até as Zetintas, que é onde está acontecendo a parte teórica. E mais do que isso, a nossa equipe oferece escuta especializada. O que é isso? No trajeto, a gente fala assim, olha, pessoal, se alguém estiver passando por algum problema, seja ele emocional, seja ele financeiro, se você está com qualquer tipo de problema, a gente pode tentar ajudar. Nós não vamos garantir nada, Sim. Porque depende delas. Mas essa escuta especializada, esse olhar, né, que a gente põe sempre uma assistente social na equipe,
eu dentro do carro, né? Eu sou motorista também, então esse momento, o momento do cafezinho, que a gente às vezes a gente acha assim, um cafezinho é tão simples, mas é no momento do café que às vezes ela fala de alguma violência doméstica que ela está passando. Aline, eu vim de uma família assim, bem humilde. Eu tenho um orgulho muito grande de estar onde eu cheguei hoje. E assim, eu vou te falar, lógico, que eu nunca passei por metade do que essas famílias passou, de jeito nenhum, longe disso. Mas eu vou te dar uma visão de quando eu era criança, que assim, muitas vezes as nossas dores não importam para as pessoas. Só que quando você se depara com alguém que só senta e escuta, não precisa falar nada, só escuta, vem aqui, conversa, fala. E você fala, e tipo assim, você só se abre e fala aquilo tudo que tá no seu coração, isso é de uma ajuda tão grande, igual você falou assim, fala pra gente que a gente vai tentar resolver. Não vou prometer, mas muitas vezes só essa conversa já resolve, entendeu? E isso é assim, ó, é imprescindível, porque eu vejo também que essas pessoas assim que são um pouco mais elas são um pouco mais tímidas, assim, porque acha que tudo é problema. Acha que elas são um problema, entendeu? O que não é, né? Mas é porque tem uma visão da sociedade que a sociedade hoje, muitas vezes, coloca essas pessoas como um problema. Pelo contrário. Pelo contrário. Exato. Muitas vezes a solução está ali. Sim, tá? esse estigma de falar que na favela só tem pessoas do mal. Imagina. Isso não existe, porque assim, nós temos pessoas do bem em todos os lugares. E do mesmo jeito, pessoas que não têm a índole para isso. Mas a vulnerabilidade, quando a gente fala de vulnerabilidade social, né, a gente já volta para isso. Todo mundo tem vulnerabilidade. Eu sou mãe. Mexeu com meu filho, você me tira do eixo. Imagina. Eu não preciso ser pobre para ser vulnerável. A vulnerabilidade tem muitas nuances aí. Então, quando essa mulher, essa criança, né, ela é ouvida, ela tem um espaço para ela ser alguém, isso faz a trajetória dela fazer sentido. E a gente trabalha com mulheres de 18 a 59 anos e elas falam assim, fizemos uma formatura de um curso de limpeza pós-obra para mulheres. Então, nós trouxemos também, tinha uma demanda no mercado que não conseguia ser suprida, a empresa foi dentro da instituição, ensinou e contratou todo mundo. É para isso que a gente está ali, né? A gente é um agente de transformação. A gente conecta uma demanda que o setor da construção não consegue atingir, ou ele quer atingir mulheres, e a gente fala, olha, eu tenho mulheres aqui, só que nem elas sabem que elas querem. A gente precisa ficar no meio do caminho, né, fazendo entrevistas sociais. Muitas vezes, muitos cursos que a gente fez durante a pandemia, que o agressor estava dentro de casa, porque todo mundo ficou dentro de casa, essas mulheres eram maquiadas para poder participar do curso, porque tem um olho roxo e acha que não vai poder mais participar, não tem mais autoestima para isso. Então, fala, não, você não vai desistir, que isso é o que ele quer. O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos te ajudar a não desistir. Segura na mão e a gente vai. Então, é isso que faz a diferença, né? Não desistir, porque todo mundo já falou não. Então, quando chega para uma instituição, quase todos os direitos foram violados. E é isso que eu falo. Então, tipo assim, ela tá tão acostumada, essas pessoas estão tão acostumadas com isso, com o ruim, que quando você senta e só escuta, pelo menos, tipo assim, dá a oportunidade da pessoa falar, isso já é muito importante, que ela não tem costume com isso, que ela só tá acostumada com coisa ruim, só com o ruim. Sim. E o ruim para ela é o normal. Entendeu? E não pode ser assim, velho. Não pode ser o normal. O ruim nunca pode ser o normal. Pra ninguém. Sim. Tá? Independente. Certeza. Mas, agora assim, ó. Agora eu vou te falar uma pergunta pessoal. Claro. Pra você, pra Aline. O quão importante você, como mulher, como pessoa, acha importante essa parceria que tá se formando entre o Instituto e as Retintas, assim? Você acha que vai no futuro? O que você deslumbra no futuro? Eu vejo que a gente já está rompendo a primeira barreira aí de formar a primeira escola com mulheres, e é só o começo. Assim, pessoalmente falando, eu fiquei muito emocionada porque atrás das Retintas tem parceiros. E essas pessoas, quando a gente consegue fazer transparência, então, o que é essa transparência? Prestar conta.
com foto, com documentos, que essas pessoas são pessoas que realmente precisam. E acho que depois também a gente começar a mostrar para onde elas estão indo. A gente começa a criar uma trajetória e uma história para ter a segunda turma. Então, na primeira aula das meninas, elas falaram assim: e o módulo 2, quando vai acontecer? Isso significa que elas entendem que tanto as retintas, que é sólida na cidade, no município, quanto o Íris de Luz, não dá para brincar. A gente não está aqui só para fazer marketing. Não, a gente está aqui para transformar. Então, empresas de propósito, pessoas que têm propósito, acabam se unindo. Então, eu espero, né, que seja o primeiro de muitos. E também espero que aqueles parceiros das retintas que ficaram com medo, poxa, mulher, será que vai? Porque a gente sabe que as pessoas, né? Será que não vai ser uma coisa que não vai acabar, não vai dar certo? Muita gente acha que é só marketing, viu, Aline? Eu sei. Algumas pessoas... É lógico que, assim, graças a Deus, os nossos parceiros são muito cabeça aberta e, assim, a maioria deles, eu posso falar que acho que 90%, né, Fabinho, assim, deles toparam, assim, de cara. Porque é uma ideia... Nossa, não dei nem como falar, que de tão fantástica que foi, E uma assim. outra coisa também que eu queria falar é que, assim, como ele é um curso extenso, né, tudo foi olhado para elas. E acho que isso que faz a diferença. Não é só uma empresa querendo promover uma capacitação e uma instituição querendo ajudar mulheres. Então, nós fizemos aos sábados e a gente vai intercalar um sábado do mês para que elas possam ter na sua casa, com a sua família, também um sábado aí de folga. Sim. Então, acho que olhar para o público, fazer dessa forma, né, é fazer com empatia, fazer com respeito, e faz toda a diferença isso. E a parte a prática, nós vamos fazer lá no Íris de Luz. Exatamente, é isso que eu ia comentar isso legal. agora. Eu ia falar isso agora, que tipo assim, ó, esse curso, o mais legal dele, assim, o grande interesse dele, que diferente da 90% dos cursos que tem, é que não é só teórico. Sim. Tem a parte prática também. Ou seja, elas vão colocar a mão na massa mesmo ali, Exato. e vai rolar tinta mesmo e vai aprender de verdade, entendeu? Porque a ideia é que elas terminem o curso preparadas para o mercado. Tá? Que elas possam enfrentar, sair e ir trabalhar, prestar serviço para alguém, lógico, porque ninguém vai sair dali um pintor tipo classe A, Sim, entendeu? sim. Porque tudo é um processo. Mas elas vão ter a base sólida para sair dali e falar, não, eu posso trabalhar para alguém durante um tempo, para acabar de pegar a experiência, para depois tocar minha vida aprimorar, né? sozinho. Exato. Aprimorar. E a parte prática, sendo dentro do instituto, né? Então, é a casa delas, vamos dizer assim. Então, romper o medo de poder fazer a primeira ação, a segunda ação. E vai deixar um marco lá, porque toda vez que ela for lá buscar o filho dela na instituição, ela vai olhar para aquela que tem um parede, pedacinho dela ali. ela vai falar, tem minha energia aqui, é diferente. E acho que uma outra coisa, tenho certeza, que foi criado um grupo de WhatsApp que vai dar esse suporte depois também. Então, esse grupo já acontece. Então, toda vez que ela tiver dúvida de fazer um cálculo, toda vez que ela, por exemplo, aparecer uma oportunidade no grupo e ela está insegura, ela pode se filiar com uma outra participante do curso, vamos junta, vamos pegar esse empreendimento junto. Você sabe o que eu falo assim muito? As pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso, mas e desconhece também. Mas não só as mulheres, mas qualquer pintor hoje em dia que tiver dúvida, pode ligar em qualquer loja das retintas que todo o nosso balcão está preparado para dar um suporte. O Fábio sabe, ficou com dúvida de qualquer coisa, liga em qualquer loja das retintas, qualquer uma, tá? Ótimo. Pode ligar que nosso balcão está preparado para ajudar e orientar, mesmo que não compre com a gente, mesmo que não use o material que nós usamos, entendeu? Sim. Que a gente saber para ajudar, a gente vai auxiliar da melhor forma possível. Porque, assim, é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, a gente dá e a gente recebe depois, no futuro. Então, é isso, tá? Qualquer um, já deixar aqui claro para vocês, você que é pintor, pintora, ficou com dúvida, pode... não tem a quem recorrer, corre pra gente, pode ligar para qualquer loja das retintas que nós estamos preparados, tá? Para ajudar e auxiliar da melhor maneira possível. Agora você, como mulher, como que você está se sentindo? Eu estou muito realizada. Eu fiquei muito emocionada no primeiro dia. E acredito que não vai acabar aqui. De verdade, eu espero que a gente
possa continuar essa parceria aí. E a gente está contagiado. Depois que nós começamos o curso, nós estamos reparando a parede da instituição, já estamos fazendo um mapeamento aí do que nós vamos começar, por onde nós vamos começar. Ah, isso é legal. Legal. Mas Show. isso também é legal. Até elas, no decorrer do curso, você vai ver que tem uma parte que, se eu não estou enganado, eu acho que quem ministra essa aula, eu acho que é até o Homero. Que ele mesmo, ele vai levar elas lá e vai pedir para elas olharem, entendeu? Falar assim, ó, o que que precisa aqui? O que que vocês acham que tem que fazer aqui? Para elas começarem a entender e falar, precisa de pintar, mas só pintar e tal. Então, essa parte é legal. Então, assim, muito provavelmente, depois disso, elas vão começar a olhar, assim, tudo com outros olhos. É muito legal. É muito bacana. Gente, eu tô falando desse curso porque, assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por ensinar as pessoas. Sim. Eu gosto. Eu me sinto bem. Tanto é que quando entra funcionário novo, eu sempre pego, quero explicar, quero falar. Então, eu gosto, tá? Eu sou um pouco suspeito, assim, para falar dessa parte. E principalmente lá no Instituto, que eu me encantei, tá? Assim, com o Instituto, desde a primeira vez que eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo que a gente estava com parceria, que eu entrei, fui pesquisar, porque eu fui ver o que era o Instituto, fui saber como que vocês faziam, aí eu me encantei. Aí eu falei assim, caramba, aí agora eu tenho orgulho de trabalhar nas Retintas mesmo, de verdade. É porque hoje as empresas precisam olhar para a responsabilidade social. E localmente, a gente tem grandes empresas que fazem aporte de dinheiro, de parcerias com ONGs fora. Então, aqui dentro a gente tem demanda. Então, pegar uma empresa local, uma empresa familiar, né, que faz sentido estar aqui e achar uma instituição, né, tem o Harev, tem a gente, tem outras também, faz totalmente a diferença no município, né? A gente está impactando pessoas que andam aqui, que precisam de ajuda aqui. Aline, e o Instituto hoje, para ampliar, para se ampliar, o que precisa, o que falta? Olha, hoje a gente está buscando um terreno na prefeitura para construir a sede própria. Porque a gente já tem hoje 2 unidades, mas elas não são nossas. São espaços cedidos e a gente precisa de um espaço nosso. Então, para médio e longo prazo, a gente busca, que a prefeitura já está avaliando um terreno, a construção. Então, olha só o tamanho da busca nossa. E no curto prazo, a gente busca empresas de propósito. Então, se você é uma empresa que tem responsabilidade social ou você quer ter responsabilidade social, você precisa se aproximar de um projeto, de uma ação social. Então, no curto prazo, a gente busca pessoas que tenham aí, querem ser agentes de transformação no bem, né? Com essa pegada de fazer o bem e não importa se não é dinheiro, nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando aqui de propósito. Né? Muitas vezes o voluntariado ele é 1 hora do seu dia, às vezes nem isso. É só você falar que, por exemplo, a Nota Paulista reverte muito dinheiro para as instituições. Então, só o fato de você pedir a Nota Paulista, você pode ajudar uma instituição sem mesmo? pôr a mão no bolso. Não sabia. Eu não sabia também. A Nota Paulista para um CPF, ela reverte muito pouco. Mas para a instituição social, R$1 do CPF equivale a 29 UFESP. Então, dá mais ou menos R$300. Então, setor de restaurantes e textuário, toda vez que você pede Nota Paulista de uma roupa que você compra ou de uma comida que você... num restaurante que você pede uma comida e você destina para uma instituição, então lá na Nota Paulista você escolhe uma instituição credenciada, você participa do sorteio e os créditos vai para essa instituição. E aí, aqui na cidade, nós temos instituições que têm 60 mil por mês, só de Nota Paulista. Louco. De pessoas que são doadoras automaticamente. Menina, eu não sabia disso. Então, sério, esse é um outro podcast. A gente pode fazer um podcast só porque as pessoas acham que tem que tirar dinheiro do bolso. E a gente não é isso. Muitas vezes é falta de informação. Essa daí me pegou de surpresa, porque eu não sabia mesmo. Agora nós estamos na época da declaração de imposto de renda à pessoa física. Sim. A pessoa física pode destinar para uma instituição do idoso ou da criança, para o fundo, até 3% do que ela tem que pagar para o governo. Então, ela teria que pagar lá um valor X para o governo, vai ter que emitir uma DARF. Ela pode, nessa DARF,
3% ela destinar para o fundo da criança ou para o fundo do adolescente, do idoso. Então, Legal. quer dizer, ela sabe onde o dinheiro dela vai estar sendo aplicado. Que legal. Ao invés de ir para o governo, e aí você não sabe o que é feito com ele. Nossa, mas isso daí é muito show, eu não fazia ideia disso daí. Eu É, já eu- sabia que tinha como eu reverter o CPF pessoa física, mas Sim. nunca fui atrás também, não cheguei. Hoje uma UFESP está quase R$30. Mas, tipo, por exemplo, sei lá, eu gasto R$10 para essa nota paulista. Volto para vocês, tipo... Essa conversão depende do segmento do varejo, tá? Uhum. Commodity reverte menos, Entendi. mas tudo reverte. Então, por exemplo, a gente como instituição, a gente não sabe quem são os doadores. Mas você tem seu CPF, a sua senha da nota paulista. Lá tem uma aba escrito entidades. Todas as entidades que estão ali foram credenciadas pela Justiça, pela Promotoria da Infância. Então, quem está lá tem que ter uma transparência impecável para poder receber Eu esse acho tipo que de isso é doação. o tipo de coisa que falta mais informação. Eu Falta. também Porque Falta eu, muito. eu agora me pegou Era de pra surpresa. todo Eu mundo também saber eu não disso daí. sabia. Eu sabia Sim. de alguma coisa assim que tinha como ajudar, tal, tudo, mas eu não sabia que funcionava assim. E hoje não tem mais aquela urninha que vocês veem nos supermercados, Sim, aquilo sim. não converte tanto quanto Quanto você não. ir lá, fazer o seu login e você escolher a instituição e por tempo indeterminado. Então, toda vez que você passar seu CPF no posto de gasolina, no supermercado, no vestuário, no shopping, você pede a sua nota paulista. Você tem direito ao sorteio mensal, que é um sorteio de 500 mil todo mês, e você fica, os seus créditos vão para a conta da instituição. Que legal. A instituição faz resgate mensal. Então, a gente sabe assim, ó, tem 30 pessoas doando. A gente não sabe o que é, a gente não sabe quem é o CPF, por causa da Não Lei tem Geral de Proteção acesso, de Dados. Mas, para você ter uma ideia, para a nossa instituição vem entre 3 e 5 mil reais por mês, sem pôr a mão no bolso, de pessoas que algumas eu sei quem são, porque são pessoas Sim. próximas, né? Mas é só isso. É um clique ali na nota paulista e você consegue fazer o bem. Mas, Que tipo, se legal. vocês têm um número de quantas pessoas fazem isso na Nós sua? temos 30 doadores. 30? 30 apenas, Tá gente. Nós temos 18 anos 30 e doadores. temos só 30 doadores. Aline, mas isso é falta de informação. Falta de porque informação. E, Aline, por exemplo, tipo, para eu fazer isso, eu faço um cadastro, por exemplo, eu vou colocar para toda compra que eu fizer vai voltar para vocês, faz pelo CPF, certo? CPF. E aí é isso. automático, eu não preciso ficar Automaticamente. colocando em toda Não. compra que eu faço. Não, você vai pedir, toda vez que você comprar, você tem que pedir para pôr o seu nota CPF. fiscal. não, o seu Você- CPF. o seu Pode CPF. falar, eu quero a Sempre- nota, É. quero a nota paulista. Vamos imaginar Nota que daqui paulista, um mês perdão. você quer mudar a instituição. Você pode mudar. Entendi. Eu não quero mais doar para a instituição. Eu quero para mim, para eu descontar do meu IPVA. Você também pode voltar a qualquer tempo. Entendi. Mas é falta de informação. E por que isso foi feito para instituições sociais? O governo não tinha braço para fiscalizar os estabelecimentos, se tudo eles emitiam nota. Então ele falou, já sei, vamos pôr as instituições para fazer esse caminho. Nossa, é legal. Então, por exemplo, o açougue. Quem que pede nota fiscal no açougue? Eu conheço pouco, agora só meu pai e meu marido, que eu tenho pedido para eles mas me ajudarem. Eu nunca pedi. Ninguém não- pede. não- Então, assim, o açougue também tem uma conversão de quase 80% do valor que você compra. A carne é cara. Roupa, né? Quem tem filhos, o tanto de roupa que a gente consome na primeira infância, É. vamos dizer assim. Quem tem filha, consome um pouco mais. Porque as meninas, o mercado feminino é muito maior. Tudo isso, né, ajuda uma instituição sem pôr a mão no bolso. Tem um vídeo da Receita Federal validando a importância disso. Então, a gente está sempre falando. Um dos meus papéis na instituição é pedir espaço nas empresas para falar em momentos de CIPAT, em momentos que tem aí bastante gente nas convenções, é falar disso. Quando eu falo disso, as pessoas falam, não é possível. Aí a gente mostra com conta. Nós vai ter que fazer mais Vamos uns 2 fazer. podcasts Eu para quero- você Deixa orientar o pessoal. viu? Fala pro pessoal das E-Tintas que na próxima convenção Fechou. eu quero 20 minutos, no mínimo. Fechou, viu? Tranquilo. Viu, Fabinho? Põe lá pra Fechado. família que a gente precisa falar sobre isso. Isso aí. Vamos falar. Vamos Fechou. E pra finalizar, Aline, eu queria, igual o Johnny te falou no off, queria que você desse um recado para as pessoas que pensam em seguir o mesmo futuro que você seguiu, para que estão chegando aí. Pessoas novas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Aqueles que querem ajudar, mas não Isso. sabem Sabe como. Exato. Sim. Bom, eu queria primeiramente agradecer e queria deixar aqui os nossos contatos, porque a pessoa você vai assistir e vai ter um monte de dúvida.
Quando a gente fala de voluntariado, começa a dar um comichão na gente, a gente quer, né? Então, posso deixar os telefones? Claro, Claro. Então, eu vou telefone. deixar. O Instagram também é importante, isso. viu? O nosso Instagram é @iris.deluz. Então, @iris.deluz. Mas se você também pedir lá no Google, nós somos o primeiro. Então, Instituto Íris de Luz tem o nosso site lá. E o telefone a nossa equipe vai te responder e você vai fazer uma visita. Entra na instituição. Você não precisa marcar horário. Das 7h30 da manhã às 5 da tarde, nós estamos lá. Com criança, com adolescente, com as mulheres. O telefone lá é 16 99404 6877. Vou repetir. 16 99404 6877. Então, fica aí o convite. Vai ver a energia das crianças, a energia do voluntariado, depois a gente conversa. Gente, essa é a Aline, queridíssima. Falei para vocês lá no comecinho que é uma história de deixar o coração da gente quente, de ajudar, né? De querer ajudar, dar uma vontade de sair ajudando todo mundo, só de ouvir ela falar. Viu? Muito obrigado, Aline, sério, de verdade, por, assim, tirar um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe o tanto que é corrido, para vir aqui conversar com a gente, bater esse papo, né? Que, assim, de verdade, eu aprendi horrores aqui agora, porque coisa que eu nem sabia, não fazia ideia, e eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu não sabia... Muita gente não sabe. Sim. Muita gente não sabe, entendeu? Então, igual eu falei, vou pedir para você voltar algumas outras vezes para a gente conversar. Sim. E a Azetintas, em nome da Azetintas, eu posso falar e agradecer a você e a todos os pessoal lá do Instituto, viu, gente? Vocês que estão, todo mundo aí que está trabalhando, que está aí na labuta, não é só aqui não, tá? Muito obrigado, vocês também, tá? Pelo tempo que vocês se dedicam a fazer o bem para as outras pessoas. E quero convidar todo mundo a ir lá e conhecer o Instituto, tá, gente? Vale a pena. Vale muito a pena mesmo, viu? Quero convidar todo mundo. Entra lá no Instagram deles, que vocês vão ver. Vai lá, ganha um tempinho de lá, viu? Que vocês não vão se arrepender. Bom, eu só me esqueci de falar o endereço. Vamos falar o endereço? Verdade, lógico, né? Senão, a gente está tão no digital que a gente não fala mais o endereço físico. Então, nós estamos na Rua APA, número 500, o bairro ali é Monte Alegre. Rua APA, número 500, a gente espera você com café para alimentar a amizade e construir aí um caminho juntos. Show. Galera, vamos ficando por aqui. Não esquece, viu, de entrar lá no YouTube. Segue a gente na página, viu? Segue nós no Instagram também, na Azetintas, @Azetintas, vocês já vão ver. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, que vocês vão ver, vão ficar por dentro de conteúdos exclusivos iguais a esses aqui, tá? Cada dia aprendendo mais, cada dia coisas novas e bora lá com a gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Muito obrigado, Aline, pela presença.